você. Vamos falar sobre mais um vídeo aqui de análise combinatória. Uma questão interessante sobre permutação que caiu no Enem. Tudo bem? Vem comigo. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila de modo que pessoas de mesma nacionalidade, estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês. Então, 3, 4, 5 são 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fala que o primeiro da fila, então presta atenção, tem que ser um francês. Então, se o francês está na primeira fila e ele fala que pessoas com mesma nacionalidade sempre estarão juntas, isso significa que nas 5 primeiras casas nós teremos somente franceses. Então, F2, F3, F4, F5. São 5 franceses, tá? Eu vou esquematizar aqui uma ordem aleatória em relação a tanto americano como inglês. Então, ingleses. Inglês 1, inglês 2, inglês 3. São 3. E americanos. Americano 1, americano 2, americano 3, americano 4. Vamos só raciocinar aqui, tá? Os franceses sempre estarão na primeira posição, porque ele fala que no primeiro da fila deve ser um francês. Se o primeiro da fila deve ser um francês, necessariamente esses 5 aqui estarão nas 5 primeiras posições. Só que eles poderão ser permutados. O F1 pode ter em qualquer posição, o F2, o F3, 1, 2, 3, 4, 5. Então será permutação de 5 fatorial. Né? Permutação de 5. Por quê? Porque você pode embaralhar os franceses nas 5 primeiras posições. De qualquer modo. Show de bola. Da mesma maneira, você poderá também fazer com os ingleses. Você pode permutá-los nessas 3 posições de qualquer maneira. Então, P3. Da mesma forma, você poderá fazer com os americanos. Que aí seria P4. Em qualquer posição, o A1 poderá estar. Eu falo nessa formação que eu coloquei, tá? Tudo bem? Mas existe um caso interessante aqui, tá? O inglês, ele poderá muito bem ocupar a vaga do americano e o americano está na frente do inglês. Quem não vai mudar vai ser o francês, porque ele fala que na primeira posição da fila é um francês. Então os franceses continuarão fixos aqui. Então, eles serão fixos. O que você vai poder inverter a posição é entre o americano e o inglês. Então, se você pode inverter a posição, você também multiplicará por P2. Por quê? É permutação deles dois, né? Porque poderá vir assim, se você quiser entender um pouco melhor. Ou poderá vir assim, Francês continuará sendo na frente. Então, F1, F2, F3, F4 e F5. Show. Agora, ao invés de ser inglês, você pode colocar aqui o americano. A1, A2, A3 e A4. E depois o inglês 1, inglês 2, inglês 3. Ou o inglês virá na frente do americano, ou o americano virá na frente do inglês. Das duas hipóteses, permutação 5, P5, P4 e P3. Então, permutação de 5 é o quê? 5 fatorial. Aqui é multiplicação, tá? Porque aqui é um conjunto só. Aqui eu não vejo separado. Aqui é uma fila de 12 pessoas nas quais obedecem essas características. Franceses juntos, ingleses juntos, americanos juntos. Mas além de eles estarem juntos, os franceses, na primeira posição existirá um francês. Obrigatoriamente.
Então, na primeira posição, poderá ser uma das 5 pessoas francesas. Mas aqui é fixo, porque ele não sai do lugar. Das duas partes, ó, das duas maneiras, eles são fixos. O que vai mudar é a posição do americano com o inglês. Então, aqui na verdade é 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Que vai ser 120, né? Vezes 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, vezes 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, que vai ser 120 vezes, deixa eu multiplicar aqui, ó, 144. Da mesma forma, ó, aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó. Se você parar para pensar, P5, 120. Vezes P4, 4 fatorial, 24. Vezes P3, 3 fatorial, vezes 6. E aí, se eu fizer essas contas, ó, dá 120 vezes 144. Então, 17.280. Aqui vai dar 17.280. Então, ó, qual é a resposta final? 17.280 grupos, né? De maneira que o francês virá na frente, o inglês virá após dele e o americano será o último. Mas 17.280 formações onde os franceses virão primeiro, os americanos virão logo depois e por último virão os ingleses. Então a resposta final será 17.280, como aparece duas vezes, vezes 2, que vai dar, ó, 16.1, né? 34.560 formações. Essa é a resposta.